Oi, Amadeu. Olá, Olá, Amadeu, tudo bem? tudo bem? Você como está? Tudo ótimo também. Então, eu quero hoje, né, apresentar o Amadeu. Ele é um cientista, vai falar sobre método Yamadori, e aí eu quero que você se apresente e fale um pouquinho aí do método pra gente. Ok, o método Amador é um conjunto de ferramentas, né, que é resultado de cerca de 40 anos de pesquisas para desenvolvimento de saúde e realização na vida, enfim, aplicável a qualquer área da vida humana, em qualquer tipo de atividade humana, para desenvolver resultados, né, seja de saúde física e mental, como também aplicável para qualquer tipo de atividade. Então, o método ele é ferramentas, exercícios psicoemocionais que permitem que os resultados possam acontecer. Bacana. E fala um pouquinho aí de você, como que a gente encontra mais informações, além Então, a do gente, tema que a gente vai falar hoje. então, a gente tem aqui na página do método, né, aqui no Facebook, e também a gente tem o nosso site, né, que é www.metodoyamadori.com. E aí, lá com todas as informações acerca do método também. Bacana. E hoje a gente vai falar qual o tema? Crença! Vamos É. falar acerca das crenças, né? E como é que é isso, Amadeu? Como que age uma crença? Como que acontece? Fala um pouquinho Então, pra gente. a crença de verdade representa, de um lado, assim, uma coisa que eu acredito ser verdade. Para mim, é uma verdade absoluta, né? E, portanto, é uma questão que funciona como um pilar, né? Uma pilastra do nosso raciocínio. Isso fica gravado no cérebro como uma coisa perfeita, independente se está correto ou não, mas ficou gravado como verdade para nós. E, com isso, essas crenças acabam participando do raciocínio, né? Então, tudo que a gente acredita, os assuntos que a gente vai raciocinar, ou que a gente vai falar sobre ele, e que envolva, de verdade, sempre o cérebro utiliza os vários conhecimentos que a gente tem, dá coerência para isso, e isso é o que a gente pode falar e pensar. As crenças fazem parte desse conjunto de crenças, de gravações, né, de coisas que a gente acredita e que fazem parte do nosso raciocínio. Como participa do raciocínio, se a crença não estiver errada, ela promove um certo desvio, né? Então ela faz com que a gente raciocine, como o cérebro tem essa função de dar coerência ao que a gente está pensando, aparentemente está coerente. Mas a conclusão acaba sendo um pouco desviada em função de ter um dos pensamentos que está um pouquinho fora da realidade total, né? Isso a gente pode perceber quando a gente assiste uma palestra, em que algumas vezes a gente vê que o palestrante apresentou um ponto lá que a gente fica em dúvida, será que é isso mesmo? Ou até a gente sabe que não é, né? E no final, o palestrante apresenta uma conclusão brilhante, né? Ela não é assim tão brilhante, na verdade, porque tem no meio da composição do raciocínio, a gente tem um pensamento que não está correto, que é a crença que não está correta. E, dessa forma, ela acaba interferindo sobre os resultados do raciocínio, os resultados dos pensamentos. Então, quer dizer, a crença ela é chamada de limitante porque, na verdade, ela desvirtua os nossos pensamentos. Seria isso? Na afirmação do Henry Ford, parece que é um pouco mais do que isso. Porque de verdade, assim, de um lado, tem a questão de limitação dos pensamentos, como eu falei. Porque, na verdade, você, ao ter alguma coisa não
correta no meio do pensamento, você já desviou um pouco, então a conclusão não é perfeita, né? Segundo, é que se a crença que eu tenho, como falou lá naquela frase do Henry Ford, que é, se você acha que pode ou que não pode fazer alguma coisa, você sempre tem razão. Ou seja, leva para que você tenha uma tendência a produzir esse resultado. Isso por quê? Se a crença me coloca em não acreditar que possa ser possível, né? Isso já mexe com o meu ânimo e mexe com a capacidade de esforçar para fazer o resultado. Então, isso já é um problema de limitação que provoca a partir do próprio funcionamento de pensamento e sentimento, né? Então, a gente tem um pedaço aí já de limitação. Mas ainda é um pouco pior do que isso, na verdade. Porque nós temos a capacidade, aí, com base na física quântica, mecânica quântica, através dos pensamentos e sentimentos, a gente faz com que coisas aconteçam. A gente tem essa capacidade de criar novas realidades. Quando eu estou criando uma nova realidade, para criar essa nova realidade, tem essa linha toda que eu estou pensando, que eu estou definindo o que vai ser, e esse movimento energético que faz acontecer naquela linha. Então, se no meio do meu pensamento tem alguma coisa contrária, eu, sem perceber, estou vibrando energeticamente, fazendo acontecer o que eu não queria. Inversamente aquilo que eu quero. Por isso, eu costumo falar que é ainda pior do que limitante. Está absolutamente perfeito que a crença é limitante, como demonstrado na programação neurolinguística, na PNL. Mas é ainda pior quando a gente considera a questão quântica, porque ela é determinante. O fato de pensar numa certa linha que está errado, eu estou promovendo que aquele erro aconteça. Então, veja, eu perco a força de fazer, como eu falei anteriormente, eu reduzo a minha força de fazer as coisas acontecerem, então a energia e o esforço que eu coloco acaba ficando mais fraco, e além disso, ainda que eu estou projetando pela energia emanada do pensamento, está indo contrário àquilo que eu desejo. Então, acaba sendo limitante e determinante. Então, é muito mais forte e, no fundo, acaba caracterizando essa afirmação que o Henry Ford fez, né? Eu até vou repetir para a gente ver como ela é importante. Se você acha que pode ou que não pode fazer alguma coisa, você sempre tem razão. Ou seja, sempre você faz acontecer. Se você acredita que sim, você tem razão, dá para fazer. Se você acredita que não, tem razão, dá para fazer. Eu me lembro de uma palestra do Robert Chiniachik, em que ele explica que o pai, né, o senhor Chiniachik lá, é budista. Né? Ele era budista. Então, ele explica o seguinte, que o pai ensinava para ele que Deus sempre fala sim. A visão religiosa, né? Deus sempre fala sim. Isso quer dizer que, se você diz que eu serei um sucesso no que eu vou fazer, Deus fala sim. Né? Se você fala não vai dar certo, Deus fala sim. Não vou conseguir, Deus fala sim. Essa figura, né, aparentemente religiosa, de verdade é uma questão quântica. Hoje a gente sabe que é quântico, né? Essa sabedoria que veio lá, transmitida pelo pai do Roberto, veio transmitido como uma coisa de pai para filho, uma coisa religiosa, de verdade é um fenômeno quântico que acontece, porque a gente faz acontecer. Ao pensar, faz acontecer. Então, por isso, muito perfeita essa chamada do Henry Ford. Se você acha que pode ou que não pode fazer alguma coisa, você sempre tem razão, porque a gente acaba fazendo com que seja assim. E a gente sabendo então disso, né, tendo esse conhecimento, como que a gente faz para mudar isso?
Então, vamos voltar à primeira pergunta, né? Que se disse assim, você me perguntou o que é a crença. A crença é uma gravação, né? Está gravado no meu cérebro. Do ponto de vista de gravação cerebral, o cérebro não distingue se isso foi por uma frase ou se é por um acontecimento. E se acredita sempre que para ter uma gravação, criar um hábito, sempre demora muito tempo, né? Você precisa repetir muitas vezes. Então se fala em 30 dias, 60 dias, X vezes e tudo mais. Tudo isso está correto do ponto de vista de que é preciso colocar bastante energia, repetindo aquilo várias vezes para que isso possa ficar gravado no cérebro, né? Mas isso também pode acontecer muito rapidamente. Eu posso exemplificar com o seguinte: você está dirigindo, né? Vai passar por um semáforo, está fechado, aí você para e está lá esperando, ouvindo sua música, pensando nas outras coisas. Você está acostumado a passar por ali, então está tranquilo. Mas nesse dia, alguém vem bater no vidro, ameaçando um assalto, coisa do tipo. E muitas vezes até sem ameaçar nada. O susto foi tão grande que daí para frente, toda vez que você para numa esquina, que o farol fecha, você fica prestando atenção, olhando para os lados para ver se não está acontecendo nada. Então você criou a crença, né, de que pode acontecer. Você criou o hábito de tomar cuidado porque pode acontecer. E foi só uma chamada, só que a descarga emocional foi tão forte que fez a gravação como um pequeno trauma, às vezes grande, né? Então, isso acontece pela quantidade energética, a descarga energética que aconteceu. Quando eu falo repetidas vezes, eu refaço aquilo que eu estou para aprender, como é andar de bicicleta, por exemplo, eu estou repetindo várias vezes, então isso vai tendo, pelo movimento energético, emocional que tem na atuação, você acaba gravando aquilo também e transforma em hábito. Então você tem os hábitos de agir e hábitos de pensar também, né? Então, para conseguir corrigir, você tem que gravar a coisa que é correta. Não adianta tentar apagar, porque não tem borracha de cérebro. Você não consegue apagar nem o cabelo, né? Não vai apagar o que está dentro gravado. Eu preciso gravar o novo. Então, a partir da crença errada, define a nova e, repetidas vezes, você acaba fazendo com que essa seja prevalecente e a outra, por desuso, vai enfraquecendo e assim você cria uma crença positiva que pode servir para a vida, para a realização, para aquilo que você quer concretizar. Desse jeito, a gente consegue. Ah, bacana, bacana. E aí, Amadeu, fala um pouquinho, né, como é que funciona aí para quem está novo, então, as outras aulas, como é que é o trabalho, fala um pouquinho também para gente aí, aconteceu um evento no sábado, vai ter outro agora, essa semana. Isso, no último sábado, dia 7 de dezembro, a gente fez um workshop, né, apresentando o que é o método Yamadori, e desta vez não foi uma apresentação técnica para falar da pesquisa só. A proposta era entender, se conhecer, como foi a história da pesquisa. E como essa história da pesquisa se confunde também com a minha vida um pouco, porque foi o meu chamado para pesquisar, né? Tem uma razão de por que eu caí nessa de ficar entrando numa linha de pesquisar e definir o que depois acabou virando um método, porque de verdade no princípio só queria um objetivo, mas acabou sendo maior. Como eu falei na conversa do sábado passado, tem um ditado que diz que a gente faz pontaria na formiga e acerta no elefante, né? E foi isso que aconteceu com a pesquisa. Eu comecei pensando numa coisa menor e aconteceu de montar uma coisa bem maior, que é o método Yamadori, tal como ele
funcional hoje. Então foi um workshop para experimentação. E agora as pessoas querem também, e nós apresentamos também o que é o marketing energético para aplicar na vida, para desenvolvimento de negócios, para criar clientela e tudo mais. Então, no próximo sábado, a gente vai ter uma imersão de dia inteiro, né? 8 horas de trabalho conjunto, em que a gente vai fazer um treinamento em marketing energético, com todas as etapas, corrigindo as crenças que atrapalham o desenvolvimento de resultados e também os outros passos que permitem que a gente possa fazer uma alteração num conceito que vem há mais de 100 anos compondo o pensamento de quem vende. Que é preciso visitar muita gente, falar com muita gente para vender para muito poucos, né? Que é essa ideia de funil de vendas. Mas quando você age energeticamente, criando condições de atração, condições de encontrar o teu cliente ideal, você passa a falar só com aqueles que vão comprar de você. Então, se transforma o funil em tubo, né? E uma outra forma de pensar, de verdade, é um reposicionamento de crença junto com ferramentas que permitem que você tenha um aumento de capacidade energética para fazer com que as coisas aconteçam dessa forma. Isso a gente vai fazer, então, no sábado. Aqui no site, a gente vai ter, a partir de amanhã, já o evento, que tem um link para vocês poderem participar, né? E estamos fazendo com um preço absolutamente promocional e ainda por cima divide em 12 vezes. Então, fica um negócio extremamente barato, que é só promocional mesmo, para conhecimento das pessoas, experimentar, porque é isso que a gente quer em princípio. Depois, podem aprofundar e certamente esse programa não vai custar isso. Pouco mais de R$20 por mês não vai custar mesmo. Bacana. É isso. Bacana. Eu acabei começando a falar com você, nem me apresentei também. Eu sou a Cris Paixão, sou embaixadora do método e também estudante, praticante do método aí há mais de 3 anos, desenvolvendo, aprendendo cada dia. E convido aí todo mundo, quem quiser, vale super a pena conhecer. E quem puder ir no sábado, assim, vai ter um ótimo aprendizado, coisas bem bacanas para levar aí para a vida, né? Que o método nada mais é do que isso, ferramentas para a gente trabalhar aí os nossos pontos. Obrigada, Amadeu. Eu também quero agradecer bastante. O evento vai ser na faculdade de IPESP, que é na Rua Dona Antônio de Queiroz, 333, ali na Consolação, né? Travessa da Consolação, próximo do metrô Mackenzie. E vai ser um prazer muito grande ter vocês lá comigo, das 8h30, e mais os embaixadores que vão estar juntos também, das 8h30 da manhã até às 17h30. Ok? Bacana. Até sábado, então. Obrigada, Amadeu. Até sábado, obrigadão. Boa noite. Boa noite, feliz dia todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.